Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Entrevista com o pastor Anchieta Carvalho. Está no ar. News. Mas não foi em nenhum dos nossos canais, foi um quadro da Rádio Trombetas do pastor Samuel França. Eu quero comentar alguma coisa desta entrevista, mas eu vou fazer isso ao final, porque antes eu queria passar para vocês alguns e-mails que eu tenho recebido e eu vou compartilhar com vocês, tudo bem? Vejam só, eu não vou citar o nome das pessoas que enviaram os e-mails, porque eu não tive nem tempo de responder ou de pedir autorização para a divulgação, então vou simplesmente fazer menção ao que foi dito e deixar o link das matérias na descrição quando for o caso. Então, o primeiro e-mail, eu vou ler já a partir da segunda parte. Ele diz assim: a casa mal assombrada, com fermento, ideologia, pragmatismo e sectarismo, continua o alvo dos interesses inconfessáveis dos Judas Palacianos. Essa referência a Judas Palacianos, porque o link da publicação que ele enviou aqui, ele enviou o link de uma publicação em um site que está na internet. E neste site, eu vou ler aqui o primeiro trechinho para vocês entenderem. Diz assim: a obra revelada da ICM Maranata, da cumplicidade à ética de Judas. Primeira parte diz assim: a decadência da Maranata é notória. Apostasia, corrupção, estelionatos, instigação de ódio religioso, mentiras palacianas, perseguição aos dissidentes e voto de cabresto para manter a oligarquia pseudo-carismática. Bom, eu tenho a impressão de que esta referência a voto de cabresto talvez seja porque nós estamos num ano eleitoral. Eu recebi um vídeo que não é um vídeo amador, parece ter sido um vídeo produzido para fins de publicidade, de campanha eleitoral, mas é uma senhora que ela é uma candidata a vereadora, então ela já vem chegando na igreja, ela já é recebida ali no portão, aí ela sai cumprimentando todo mundo, abraçando os membros, os instrumentistas. Então me parece que já está havendo algum tipo de movimento de apoio a candidatos que estão ligados à Igreja Cristã Maranata e, no meu tempo, isso não poderia acontecer, mas parece que agora eles já estão avançando no entendimento de que é possível, sim, você fazer uma campanha ou permitir que alguém faça uma campanha para dentro dos portões da igreja, tá bom? Acredito que a referência é essa. Eu vou ler só mais um trechinho aqui para vocês. Alguns dissidentes estão cercados com demandas judiciais. É verdade, inclusive nós. Colhendo os fatos facilmente, constatamos a anterior discriminação que prenunciava a perseguição religiosa. Então, no início de 2013, a liderança deu início à fábrica de demandas judiciais inconsequentes. Enfim, eu vou deixar o link na descrição, você vai ler toda a matéria, mas a referência aqui é essa mesmo, que esta prática de processar ex-membros ou dissidentes da igreja, pessoas que denunciaram, inclusive, já naquele tempo de 2013, fatos da corrupção que acabaram sendo investigados depois de um processo judicial, mas já naquele tempo a Igreja Maranata começou a processar os jornais, começou a processar pessoas que falavam, comentavam sobre o assunto. Então ele está dizendo o seguinte, que esta prática de processar ex-membros ou pessoas que não concordam com as práticas ou com as doutrinas da Igreja Maranata já vem desde 2013, tá bom? O outro e-mail que eu gostaria de compartilhar com vocês diz assim, a pessoa, inclusive, ela já disse que ela não gostaria de ser identificada, tá bom? Então, gostaria de relatar algumas coisas. Primeiro, a ICM diz que não cobra dízimos, mas esses dias estão preparando fichas de unção e ordenação. Pontuou-se que se o candidato não dizimar da forma correta, ou seja, todo mês certinho, 10%, nada de colocar menos do que 10%, é verdade? Não vou dar apenas uma oferta, não.
tem que ser 10% da sua renda mensal, tá bom? Então, eles têm como conferir isso, viu? Eu sei. Então, vamos lá. A ficha desse candidato, se não dizimar da forma correta, a ficha desse candidato não deve ser apresentada, ou seja, nem pode ser apresentada se não estiver entregando dízimo. Eu já tenho alguns vídeos gravados onde eu mostro, inclusive, a ficha, e a ficha, inclusive, tem este requisito para a apresentação, não só de ungidos e pastores, mas já para diácono já tem a indicação lá de que a pessoa tem que ser dizimista, tá certo? Dizimista regular, não pode falhar. 2. Cultos segundas e terças, porque agora eles vão voltar com os cultos diários. Diz assim: ontem, terça, dia 6 de agosto de 2024, na igreja não tinha mais que 10 pessoas no culto. Olha só, hein? Acredito eu que 80% dos membros não queiram o retorno dos cultos nesses dias. Eu acredito que 100% não quer, tá bom? Ninguém quer, porque já perceberam que, inclusive, o pior ainda, né, é você ir para a igreja, por exemplo, num sábado para assistir live, ou num domingo de manhã para, em vez de ter uma explicação bíblica vinda do pastor da igreja, aquele que está conduzindo aquele grupo de pessoas, orientando, visitando, orando, interagindo com eles, se preocupando com as necessidades de cada um deles. E aí chega no domingo de manhã, que é a hora que ele pode estar, então, trazendo uma mensagem que seja bíblica e instrutiva para aquele grupo. Ele tem que ligar um satélite para poder ficar ouvindo uma escola bíblica que vem lá de Gedeuti, para 90% ou mais do tempo ficar falando de religião, de cristianismo, acusando os outros, falando que a igreja na Europa está acabando, que nos Estados Unidos não sei o quê. Então, quer dizer, isso não é escola bíblica, nunca foi escola bíblica, tá certo? Mas vamos lá. 3. Há Manaim em regiões de poucas igrejas que são obrigados a funcionar de 15 em 15 dias. Sim, a gente já sabe disso, inclusive já vivi isso. Né? Eles precisam fazer o Manaim funcionar para cobrir as despesas do Manaim e gerar receita. Então, eles não querem, obviamente, tudo para a Igreja Maranata precisa ter um retorno e um retorno financeiro. Então, por exemplo, para você solicitar um templo, você precisa de que a igreja tenha uma arrecadação que seja capaz de suprir todas as despesas daquele templo e ainda gerar alguma receita para ser enviada, que é uma forma onde eles vão então se capitalizando para fazer outros negócios, inclusive processar ex-membros e fazer marketing e outras coisas também, né? Então, o que acontece? Eles não vão querer que um Manaim, eles vão fazer um investimento, comprar um terreno, montar um Manaim e não permitir que aquilo gere receita, tá certo? Então, é uma prática da Igreja Maranata, que é investiu, tem que ter o retorno. Então, se fosse alguma coisa, não, estamos preocupados com o reino, então não seria nem investimento, seria, olha só, isso aqui são as despesas para o avanço do reino de Deus. Então, quando você tem uma despesa, você não está pensando em um retorno. Como é no caso de investimento. Quando você faz o investimento, você está esperando um retorno daquele investimento. Agora, uma despesa não, é a sua manutenção. O que eu preciso para fazer uma evangelização no lugar tal? Olha, eu preciso de tanto para custo de combustível, eu preciso de tanto para custo de hospedagem, eu preciso de tanto para poder ali manter um local no lugar de evangelização. Então, são essas as despesas onde você não está pensando em ter retorno financeiro. Você está pensando em levar o evangelho. Então, quando você tem um grupo religioso que está pensando em propagar o evangelho, ele não está pensando em investimento, ele está pensando o seguinte: tenho despesas, então eu devo ter aqui uma receita para cobrir essas despesas. Jamais em investimento e retorno de investimento. Tá bom? Então, ele continua dizendo o seguinte: se for feito um levantamento, 80% dos participantes nesses seminários são os mesmos, ou seja, não tem público. Não tem mesmo, porque a igreja está numa decadência impressionante e rápida. Está decaindo
rapidamente. Por quê? Porque em vez de corrigir os erros, eles estão pensando que gastar dinheiro com marketing vai resolver o problema. Não resolve. O problema é estrutural. A Igreja Cristã Maranata, ela tem um problema estrutural. E ela tem que corrigir os seus problemas estruturais. Tá certo? Não vai adiantar fazer marketing para tentar vender um produto estragado. Não adianta marketing. Pode gastar todo o dinheiro com televisão, com YouTube, comprar inscritos e tudo mais, que não resolve. O que mais que ele diz? Aí, os irmãos são constrangidos a participar dos seminários a cada 15 dias, ou seja, ainda colocando fardo nas pessoas, que tem custo, tem que trabalhar, tem que servir Manaim, tem que ficar com um final de semana disponível para poder participar de Manaim. Isso é fardo. Ou seja, a Igreja Maranata ela vai cada vez de mal a pior, colocando um peso nos ombros das pessoas e forçando como se as pessoas estivessem engolindo esse negócio. Olha, é Deus que quer isso. As pessoas já sabem que não é bem assim, né? E aí vão suportando este peso nas costas. Vamos lá. Famílias carentes sofrem para pagar inscrições. Não é só inscrições. Você tem inscrição, você tem condução, você tem deslocamento. E mais, muitas vezes, você deixa, uma pessoa que trabalha, deixa de trabalhar no sábado, por exemplo, para poder estar nos Manaíns. Além de gastar, ainda deixa de receber. E aí depois ainda tem que entregar o dízimo, que senão não é levantado para nada. Tá certo? Enfim. Outro e-mail que eu achei interessante. Agora eu recebi também, vou compartilhar com vocês uma outra informação. Esta aqui eu recebi por WhatsApp. Diz assim: acabei de saber que o Amadeu viaja amanhã para o Acre. Eu recebi isso aqui, deixa eu ver qual foi o dia. Recebi ontem, né? Então hoje ele está viajando para o Acre. Avisou aos diáconos que está indo para um seminário. Aí a pessoa coloca aqui, ó, a gente sabe que não é seminário algum, e sim por causa da saída do pastor Elvio, ou seja, o pastor Amadeu está sendo agora enviado para o Acre para poder, vamos dizer assim, trabalhar esta questão do desligamento do coordenador do Acre, que entregou a sua carta e disse: não quero mais participar disso aqui, tá certo? E a pessoa continua dizendo o seguinte: semana retrasada foi a Minas Gerais, né, resolver um assunto dele. Eles mentem na maior cara de pau, não tem nenhum temor a Deus, estão sempre agradando ao pai da mentira, misericórdia. Bom, agora eu vou comentar sobre a entrevista do pastor Anchieta na rádio Trombetas, do pastor Samuel França. Muito bem. Então, essa entrevista eu achei bem interessante. Acho que vale a pena você assistir, porque é uma forma, sim, de você, vamos dizer assim, o que é errado precisa ser apresentado como alguma coisa que é errado, especialmente quando você sabe que tem muitas pessoas caindo no erro, tá certo? Eu já disse isso várias vezes, eu estou aqui apenas reforçando. Então vejam bem, nós estamos querendo falar sobre salvação, nós estamos querendo falar sobre vida em santidade, nós estamos querendo falar em agradar a Deus, nós estamos querendo falar em uma perfeita adoração a Deus. E nós estamos querendo falar também sobre o pecado que impede a comunhão do homem com Deus. Então, basicamente, coisas que fazem parte da religião cristã. Então vejam só, quando eu falo, por exemplo, sobre o erro de alguém que, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que seja desonesta. Então aquela pessoa ela é desonesta e ela leva uma vida desonesta, ela mente naturalmente. Então, quando eu apresento o evangelho de Jesus para ela, eu tenho que dizer para ela, olha, esta aqui é uma prática que ela é reprovada por Deus. A mentira, ela, segundo a palavra de Deus, ela procede do diabo. Então, obviamente, a mentira, a desonestidade, elas
pela própria Bíblia, são consideradas como um pecado, e pecado impede a sua comunhão com Deus. Então, se você quer andar nos caminhos de Deus, andar, né, em Jesus para chegar a Deus, você tem que eliminar da sua vida o pecado, ou seja, o erro, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você tem que tirar isso da sua vida para que você possa estar bem ajustado e alinhado com a vontade de Deus. Então, as pessoas elas entendem que é natural. Por exemplo, eu vou evangelizar um espírita e eu vou dizer então para o espírita que pela palavra de Deus nós não temos como nos comunicar com mortos. Se não me engano, é Hebreus, que diz que ao homem está ordenado, Hebreus, se não me engano, é 9:27, agora de cabeça aqui não sei, mas diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, né? Após disso, o juízo. Então, por exemplo, se eu evangelizo, se eu tenho a oportunidade de ter acesso ou contato com um espírita, eu trago essa informação para ele, porque eu digo o seguinte, olha, essas coisas Deus não se agrada, e embora faça parte da sua prática religiosa no espiritismo, mas segundo a palavra de Deus, é uma prática de necromancia que não é aprovada por Deus e, portanto, se não é aprovada por Deus, seria pecado, e se é pecado, vai prejudicar a sua comunhão com Deus. Ou quando eu falo de outros tipos de pecado, como eu disse. Então, a pessoa, né, está em adultério. Eu digo, olha, adultério é uma prática que Deus repudia, né? Então, você tem que abandonar essa prática para você afastar o pecado, santificar a sua vida e ter comunhão com Deus. Então, todas as pessoas, elas entendem como normal eu apontar o erro e o pecado segundo o parâmetro bíblico para que aquela pessoa tenha a oportunidade de ter o conhecimento sobre aquilo que Deus não se agrada e que impede a sua comunhão com Ele em qualquer lugar que ele queira ter comunhão com Deus, seja numa instituição ou não. Se você quer ter comunhão com Deus, é essencial que você tenha conhecimento do que desagrada a Deus, do que é pecado, para que você possa se afastar disso, eliminar isso da sua vida. Então, normalmente as pessoas entendem que isso é normal, eu comunicar às pessoas sobre o erro para que eles possam fazer ajustes nas suas vidas. Agora, é bem interessante que tem pessoas que imaginam, então, que eu só não posso comunicar o erro se ele for praticado por uma instituição que se diz cristã. Aí eu não posso. Aí é falar mal. Vejam só. Ora, se eu tenho uma instituição religiosa que tem uma prática que leva ao ostracismo de pessoas, se eu tenho uma instituição religiosa que prega contra o perdão, isso é antibíblico, isso aí é totalmente contrário àquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, se eu prego contra o perdão, isto é pecado. Eu estou indo contra, eu estou fazendo alguma coisa que é contrário à palavra de Deus. Se o Senhor diz, olha, você deve perdoar, se você não perdoar, você nem será perdoado, e eu digo para uma pessoa assim, olha, se for ex-membro, não precisa perdoar. Nós não temos que perdoar. Ora, isso não é simplesmente um equívoco, uma má informação. Isto é pecado. Eu estou ensinando as pessoas a pecar. Se eu tenho uma instituição religiosa que está ensinando as pessoas a odiar outros grupos, como sendo caídos, como sendo pessoas que vão para o misticismo, como sendo pessoas que não têm Deus. Então vejam, são coisas que nós consideramos que são erradas. Agora pense comigo, por que é que você pode falar sobre o que está errado, seja nos pecados morais, ou seja, nos pecados de uma instituição religiosa, como o Espiritismo, que tem um ensinamento que é contrário à palavra de Deus? Você pode falar contra o Espiritismo, tá tudo bem. Você pode falar contra o adultério, tá tudo bem. Você pode falar contra a desonestidade, tá tudo bem. Agora, se estas coisas estiverem sendo praticadas dentro de uma instituição religiosa que se diz cristã, aí você não pode. Porque aí você está cuspindo no prato que comeu, porque aí você está falando mal de uma igreja,
Então vejam, meus irmãos, que incoerência absurda. Ora, não existe pecado que não possa ser denunciado. Ao contrário, se você tem conhecimento, é um dever seu. Leia Levítico capítulo 5, no verso 1, que diz o seguinte: se você tem conhecimento, é alguma coisa que você testemunhou, que você viu ou ficou sabendo, e você não denunciar, o pecado ele está pesando sobre você. É como se você estivesse participando daquilo porque você não denuncia. Então, não existe na Bíblia um tipo de pecado que não deve ser denunciado. Olha, este pecado aqui, se for daquele grupo lá, você pode falar à vontade. Agora, se for deste outro grupo aqui, você não pode falar. Porque aí você está falando mal, aí você está tocando no ungido, porque aí isso é fofoca. E qual é a nossa função diante do pecado, especialmente quando nós nos apresentamos como líderes espirituais? Então, eu acho que é uma coisa tão simples de entender. Então, por isso, eu achei muito interessante o quadro que o pastor Samuel França apresentou. Por quê? Não é pelo fato de ter alguma coisa errada dentro da Igreja Cristã Maranata que eu não posso falar. Aliás, inclusive, eu até me ressinto do fato deles não pronunciarem o nome de Gedeuti. Eu não entendo isso. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Por quê? Porque isso é uma prática que foi aprendida dentro da Igreja Cristã Maranata errada, de você ficar fazendo referências às pessoas sem dar a elas uma oportunidade clara e direta delas se defenderem. Ora, você está falando de Gedeuti, então não chame de ser aquele ser. Isso é uma coisa ruim, a meu ver. É ruim. Como é que eu vou chamar uma pessoa de ser? Isso é desrespeitoso. Por quê? Porque eu posso falar, sim, do que Gedeuti fala. O Gedeuti, ele mente continuamente. E nenhuma das vezes que a gente apontou para a mentira de Gedeuti, eu o chamei de um ser, de aquele indivíduo, de um cidadão. Não. O Gedeutigueiros deu uma informação errada. Está errado. O Gedeutigueiros está trazendo uma prática religiosa errada. Eu acho ruim isso. Eu prefiro as coisas abertas, claras, é mais justo, entendeu? E dá oportunidade para a pessoa se defender. Mas e se a pessoa quiser processar? Ótimo, porque aí então ela tem como se defender. Falou sobre mim, especificamente, não vai precisar ficar no processo, ficar provando, olha, porque o cidadão, porque o ser, porque o fulano, aqui era uma referência minha, eu vou ter que ficar. Não, você fale quem é a pessoa, fica até mais fácil, até para você depois dar a oportunidade, o direito de se defender e você provar que aquilo que você está falando não é nenhum tipo de ofensa, é apenas um comentário do ponto de vista doutrinário, de prática religiosa, e que todos têm o direito de fazer esse tipo de comentário, tá bom? Então, essa é uma parte que eu achei ruim, evitar falar o nome de Gedeuti. Não vejo porquê, tá bom? No mais, eu gostei, recomendo que vocês vejam, recomendo até porque, de certo modo, acredito que isso é importante para levar ao conhecimento das pessoas o que você sabe e que pode evitar que outras pessoas caiam no mesmo erro. Então, por exemplo, se eu entendo que a Igreja Cristã Maranata é uma seita religiosa, eu digo que é uma seita e digo por que é que eu entendo que é uma seita religiosa e não uma igreja cristã evangélica. O problema não é o membro que está ali acreditando que se ele não clamar pelo sangue de Jesus, a oração dele não vai ser ouvida. Tá certo? Essa pessoa está na ignorância, ela foi ensinada errada. Apresentaram para ela textos da Bíblia e com uma interpretação equivocada, e ela, como ela não teve condições de discernir adequadamente aquele texto, então ela acredita que aquilo é uma verdade. Até que você chegue para ela e mostre, fala assim, olha, tá vendo esse texto aqui? Esse texto aqui fala de sacrifício, não fala de oração. Então ele não tem relação com oração. O sangue de Jesus é o Espírito Santo. Aí Gedeuti conta a história lá porque quando o sangue foi derramado na cruz e depois quando o Espírito foi derramado no Pentecostes. Aí ele vai tentar fazer uma ligação e você que não tem nenhum entendimento sobre o que é uma coisa, o que é outra, você vai e acredita que aquilo, Deus, era um segredo que Deus estava então revelando a este grupo de pessoas, que na verdade isso não é bíblico. Não tem nenhuma referência.
na Bíblia que faça uma ligação entre sangue e Espírito Santo. Existe uma construção que as pessoas fazem com os versículos soltos daqui e dali para poder tentar dizer, tá vendo como é bíblico? Agora, quem faz isso conscientemente está errado. Quem faz isso porque acreditou nesses líderes não está errado, não está fazendo nada de errado. Então eu estou dizendo isso para mostrar que não é uma crítica às pessoas, os membros da igreja, que muitas vezes praticam coisas que eles pensam que estão certas, mas se você olhar com mais cuidado na Bíblia, você vai ver que está errado. Né? Mas eles não se dão conta disso, eles acham que estão certos. Tá certo? Então aí eles vão contar experiências. Você liga a televisão no canal aí da Universal do Reino de Deus, é uma pessoa atrás da outra contando experiências. E aí, então, a experiência vai validar as questões antibíblicas que eles praticam? Não. Simplesmente vai mostrar que aquela experiência provavelmente está ligada a um espírito diferente daquele que revelou o conteúdo bíblico e apontou na direção contrária ou diferente. Entenderam? Então, achei importante, do mesmo jeito que você está preocupado em conscientizar as pessoas sobre o pecado qualquer que seja, por que é que você não pode conscientizar as pessoas sobre um pecado que é praticado dentro de uma instituição religiosa? Né? Não perdoe, não ame, né? Não se assente junto com as pessoas, segregue-se, e coisas desse tipo que são antibíblicas, anticristãs, e, portanto, o pecado afastam o homem de Deus, impedem a sua comunhão com Deus e, quiçá, até a sua salvação, exceto se você também está pecando por uma ignorância absoluta, tá certo? Mas, então, achei importante. Outras coisas também que eu poderia até comentar a entrevista toda, não tenho como, até porque nem tenho nenhuma anotação aqui, mas o pastor Anchieta Carvalho fizeram perguntas para ele, achei bom isso. Seria bom se ele pudesse responder. Eu não fiquei sabendo dessa entrevista com antecedência, eu teria mandado as minhas perguntas também. Teria mandado as minhas perguntas também, né? Mas eu vi o pastor Roner, já foi inclusive entrevistado por nós, ele fez uma pergunta lá, me pareceu que ela foi respondida parcialmente, mas enfrentaram a questão de alguma forma. O pastor Anchieta Carvalho falou também, respondeu alguém que perguntou, bom, e na época da corrupção você não estava lá dentro, você não ficou sabendo? Ele diz, olha, eu não tinha documento nenhum. Mas, irmãos, uma coisa que é importante que você saiba, estelionatário, ladrão, não dá recibo, tá certo? Não dá recibo. Você não vai ter, muitas vezes, a pessoa que, olha, falsificou, isso aqui é falsificado. Não, essas coisas você tem que juntar os indícios. É por isso que tem uma frase que é dita, que é muito comum, dizer, um conjunto de indícios constitui uma prova. Então você vai juntar as peças daqui e dali e mostrar o seguinte, havia aqui um conluio, havia aqui uma prática, entendeu? Então era essa, mas ninguém vai dar recibo, não vai ter documento, olha só, né? É um assalto. Aí tá bom, aí você entrega lá, toma aqui o meu carro, a minha moto, mas será que você poderia me dar recibo que você tá recebendo aqui? Quem é? Seu nome, seu CPF, me dá o recibo aqui. Irmãos, isso não existe, né? E um indício de que alguma coisa não está certa é exatamente não haver prestação de contas. Né? O pastor Anchieta Carvalho diz, não, lá na minha igreja tem prestação de contas, a gente tem prestação de contas, ótimo, maravilha. Isso aí já impede muitas coisas erradas. A prestação de contas deveria ser a coisa mais natural do mundo em qualquer igreja, prestar contas. Por quê? Porque você está trabalhando com o dinheiro de outras pessoas. Você pode chamar de dízimo, pode chamar de oferta, pode chamar do que for, mas você está trabalhando com o dinheiro de outras pessoas e você tem um fim específico. E você tem que mostrar que você está usando o dinheiro daquelas pessoas naquele fim específico. Então, não basta ter a prestação de contas, você precisa também ter o seu estatuto divulgado, para que as pessoas possam olhar. Olha só, está dentro dos fins, ele recebe o dinheiro e aplica nos fins mesmo estatutários. O próprio estatuto mostra que a finalidade, o propósito dessa arrecadação é esse, e está aqui, está tudo certo. Você tem um estatuto, você tem um regimento interno para poder, né, disciplinar as práticas daquilo que foi apresentado como regra geral no seu estatuto, e assim vai. Aí você depois tem as regras administrativas, as regras de prestação de contas,
né? Você tem lá um grupo, um conselho fiscal, que vai estar, então, preparando isso, e ele tem que ter autonomia. Então, tem uma série de coisas que dão garantias para as pessoas de que o propósito daquela arrecadação ele está indo para o lugar certo. Então, ótimo. O pastor Anchieta Carvalho falou lá, não, aqui a gente presta contas, é uma prática nossa, normal. Achei ótimo. Falou também, por exemplo, não, mas eu não recebo salário porque é uma opção minha, né? Ótimo, né? O Paulo, o apóstolo Paulo também, ele trabalhava, fazia tendas, e ele falou, não, mas não é que seja certo. Digno é o trabalhador do seu salário, não atarás a boca ao boi enquanto debulha, mas uma opção minha, então uma opção dele, como foi uma opção dele também não ser casado, né? Não constituir, não se casar, não constituir uma família, foi uma opção dele. Então, e a gente respeita como uma opção, e não estou dizendo aqui que é errado. O errado é não prestar contas. O problema não é o pastor receber um salário lá para poder estar desenvolvendo alguma atividade específica para a igreja. Isso não é problema. O problema é quando não se presta contas. O problema não é você remunerar as pessoas. Não tem problema de você remunerar uma pessoa que faz faxina na igreja, remunerar a pessoa que cuida de uma contabilidade da igreja. Não tem problema nenhum remunerar. Agora, o problema para mim é não prestar contas. Então, achei válido, achei importante. E vou recomendar que você assista toda a entrevista. Achei muito boa, tá certo? E desejo que o pastor Samuel França desenvolva mais nesse trabalho. Inclusive, pastor Samuel França, se você quiser abrir um quadro de chute na canela aí, nós temos já no canal Cortes Apologéticos já muitas músicas para sua rádio, para você chutar as canelas também, né? Não, mas eu não faço isso porque eu sou um homem de Deus, amém. Que Deus abençoe. Irmãos, é isso aí, eu queria compartilhar isso com vocês, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.